Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Olá, bom dia! Sexta-feira chegando, 19 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje tem Enciclopédia Bíblica, então já vai compartilhando, indicando mesmo para os seus amigos, parentes, enfim, ajude a palavra de Deus a ir mais longe. Hoje quero mandar aquele super abraço para o Renan Almeida Lima e para toda a sua família. Eles são ouvintes de Tocantins. Na enciclopédia de hoje, vamos começar uma série de episódios que vai retratar para você como era a vida nas aldeias. Hoje vamos fazer uma introdução. Segue aí. A aldeia no Antigo Testamento era simplesmente assentamento agrícola, sem proteção de muros. As aldeias surgiam perto do curso de água ou fontes, que pudessem fornecer água durante o ano inteiro. A tendência para estabelecer-se fixamente num lugar, em vez de mudar-se de um lugar para o outro, como era o costume, começou depois que os homens aprenderam a domesticar animais e cultivar plantas para alimentação. A prática da agricultura em Jericó, usando instrumentos pontudos, machados e paus para cavar, remonta aí 6.000 anos antes de Cristo. Naquele período, existiam somente aldeias e nenhuma cidade. As cidades foram se formando possivelmente com a invenção do arado de bronze, isso depois do ano 4000 a.C., que facilitou o aumento da produção de alimentos. As cidades, conhecidas como aldeias fortificadas, tornaram-se necessárias por causa das lutas entre as populações sedentárias e as nômades, que queriam ter acesso às mesmas fontes de água. Assim, as cidades foram construídas como centros de civilização maiores e protegidas, construíam-se muros em torno da cidade, que ainda hoje a gente vê, por exemplo, Roma tem lá os muros, partes dos muros, que ainda estão lá. Em tempo de paz se vivia fora da cidade, em aldeias, mas quando havia ameaça de invasão, reuniam-se em cidades, procurando segurança. Também nos meses de verão, a população deixava as cidades pelas aldeias para cultivar a terra. Bom, semana que vem vamos falar da propriedade de terra, como era nos tempos bíblicos. Iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, contemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu,
e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É meio que inútil tentar localizar este monte, porque o monte em Marcos indica sobretudo o lugar das revelações divinas. Como veremos no capítulo 4 e 5, aparece como lugar das provações e duras realidades humanas. O número 12 tem um claro valor simbólico. Deve evidentemente estar relacionado com o das 12 tribos de Israel presentes no Sinai para formar a comunidade da aliança. Êxodo capítulo 24, Deuteronômio capítulo 1. A função dos 12 é imediatamente esclarecida. Ele designou 12 para estarem com ele e também para enviá-los a pregar e terem o poder de expulsar demônios. Marcos descreveu Jesus como aquele que prega e expulsa os demônios, lá no capítulo 1. Agora ele diz a mesma coisa sobre os seus discípulos. A missão de Jesus continua e torna-se visível no mundo através dos seus mensageiros. Jesus escolhe e chama. É o círculo de Jesus que se alarga. Ele partilha sua força e autoridade com as outras pessoas. Em Jesus, o reino de Deus se aproximou dos homens. Agora se expande nos 12 e através dele se estenderá ao mundo inteiro. Esses homens são tirados de pessoas comuns, com pontos fortes e fracos. E seria ingênuo e errado idealizar o grupo que dele surgiu. Não é uma comunidade de pessoas puras, nem um grupo de pensionistas. A continuação do Evangelho nos dará uma confirmação precisa disso. O cristianismo não é uma ideologia, é uma verdadeira companhia com Jesus, numa relação pessoal que nos envolve totalmente. E deste envolvimento com Jesus, como impelidos para todos os homens até os confins da terra, o amor de Cristo nos impele. 2 Coríntios capítulo 5. Ir ao encontro de todos os homens e estar com ele parecem duas coisas contraditórias, mas na realidade Cristo caminha junto com os cristãos. Então, eles saíram e pregaram por toda parte, diz Marcos capítulo 16, enquanto o Senhor trabalhava com eles e confirmava a palavra com os prodígios que o acompanhavam. Não há alternativa entre contemplação e ação. A nossa missão nasce do estar em Cristo, e a nossa primeira ocupação é permanecer unidos a Ele como ramo à videira, João capítulo 15, até sermos contemplativos na ação. Aliás, este é o grande desafio de todo cristão. São Mário. No século III, marcado por violentas perseguições do Império Romano aos católicos, Mário e sua esposa Marta, com os filhos Audífax e Ábaco, saíram da Pérsia em peregrinação a Roma para visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Já nos arredores da cidade encontraram o sacerdote Valentim, que cuidava de sepultar os corpos decapitados de cerca de 270 mártires da fé. A família piedosamente se juntou a ele nesta obra de misericórdia, e neste trabalho foram todos descobertos e presos pelas autoridades romanas. Pressionados a renegarem a Cristo e adorarem o imperador, negaram-se e foram, portanto, condenados à morte. Valentim foi condenado também por celebrar o matrimônio cristão, proibido pelas leis romanas. Mário e os 2 filhos foram decapitados logo, na Via Cornélia, e Valentim, um mês depois, no mesmo lugar. Marta, que ainda não havia sido batizada, foi levada para um poço 21 quilômetros fora dos muros da cidade e afogada. Seus corpos foram encontrados por uma cristã que, como eles anteriormente, providenciou o sepultamento dos cristãos fiéis, neste caso no túmulo da sua própria família, um terreno da sua residência na mesma Via Cornélia. No local, encontraram-se ainda hoje as ruínas de uma igreja visitada pelos turistas. Os restos mortais dos mártires foram aí encontrados e posteriormente levados como relíquias de veneração para diferentes igrejas na Itália e na Alemanha. Porém, esses mártires ficaram conhecidos e populares no próprio século III na Europa,
em outros lugares, sua história sendo divulgada principalmente entre os católicos, muito em função de um concílio realizado nos anos de 268 a 270, quando Cláudio era imperador e a perseguição aos cristãos foi bastante reduzida. Então, como curiosidade, o nome Mário tornou-se muito comum e largamente adotado a partir desses acontecimentos. São Mário é considerado um santo da família, uma vez que a manteve unida sob a fé, mesmo diante da perseguição e da morte de todos os seus membros, algo que nos recorda a firmeza e coragem de toda uma família no Antigo Testamento, segundo Macabeus capítulo 7. Sim, desde o princípio, Deus dispôs que a família vivesse e crescesse unida na fé, e que seus membros se articulassem em conjunto no caminhar para Deus, sob a direção de um chefe, como o corpo místico de Cristo unido à cabeça, no qual muitos são os membros da família dos filhos de Deus, mas parte de um mesmo e só corpo, que deve se mover em uníssono, em comunhão, para um mesmo fim. Cada parte do corpo é importante, tem a sua função própria, indispensável e única para o benefício do todo, que partilha dos sofrimentos e sucessos de cada um. São Mário não é mais santo do que os demais mártires da sua família, ou do que o sacerdote Valentim, mas é natural que o seu nome represente a todos. Contudo, quem recebe um cargo de direção é quem mais deve servir a exemplo de Cristo, que se sacrificou pela sua igreja. Por isso é admirável que São Mário tenha formado tão bem a sua família na obediência e fidelidade a Deus, dando também o exemplo do martírio para eles e para nós. O sacerdote também é um pai. Padre significa pai. E neste episódio, São Valentim igualmente está incluído como exemplo de integração necessária entre o pastor e o rebanho. Não parece ser simples, acaso, que dentre todas as suas funções sacerdotais, a causa registrada da sua condenação historicamente fosse justamente a de celebrar o matrimônio como sacramento, ou a primeira forma de relacionamento que Deus quis para o ser humano, como Adão e Eva no paraíso. O destaque está também na família unida, com membros que se apoiam e que partilham mutuamente o ensino da verdade de Cristo. Senhor, Pai Santo, que nos criastes por infinito amor e nos destes a dignidade de vossos filhos, algo que nem aos anjos concedestes. Pela intercessão de São Mário e companheiros mártires, dai-nos as graças necessárias para vos sermos fiéis, formando e apoiando uns aos outros, na igreja doméstica da nossa família, em comunhão com o vosso corpo místico, enterrando o pecado na vivência das virtudes, para que a nossa peregrinação em direção ao destino dos apóstolos vos seja agradável e obra de misericórdia para os irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.